Hoje a BTT TV tem entrevista com Francisco Almeida, que realizou a sua dissertação de mestrado em Sociologia na Universidade de Évora, na área das Ciências Sociais, com o tema de certo é do interesse de todos, o BTT, valores, práticas e representações. Desde já, Francisco, os nossos parabéns pela realização deste magnífico trabalho. Conta-nos então como surgiu a ideia de fazeres um estudo acerca do BTT. Bem, antes de mais, quero felicitar a BTTV pelo excelente trabalho que desenvolvem em prol do BTT e agradecer-vos o convite que me endereçaram em estar aqui a falar sobre o meu trabalho. Esta ideia surgiu... eu em 2008 comecei a prática do BTT e simultaneamente fazia a licenciatura em Sociologia na Universidade de Évora. Rapidamente me apercebi que o BTT era um fenómeno social que estava com uma evolução tremenda, muitos eventos, muitos praticantes. Isso associado ao meu gosto pela sociologia rapidamente se tornou num questionamento de um fenómeno social que eu gostava de ver estudado. Na licenciatura não tive essa oportunidade, mas com o início do mestrado, também em Sociologia na Universidade de Évora, eu tinha de fazer uma dissertação e rapidamente coloquei este tema em cima da mesa, fiz o projeto e foi aceito e foi assim que este estudo seguiu para a frente. O meu questionamento basicamente cingiu-se a uma pergunta, aquilo que em metodologia se chama pergunta de partida, que foi o que leva as pessoas a praticar BTT. Que valores, práticas e representações sociais estão associadas a este desporto e como são apropriadas pelos seus praticantes. Foi este o ponto de partida e o fio condutor ao longo do meu estudo. O porquê sobre os praticantes de BTT no Alentejo? Porquê sobre os praticantes de BTT no Alentejo? Ora bem, Nuno, como sabes, a prática do BTT prolifera um pouco por todo o país, o que se tornaria um universo de estudo muito extenso, não só por limitações de recursos, quer sejam recursos financeiros, recursos de tempo, mas também pela ausência de informação relativa quer aos praticantes, quer ao BTT em geral. Implicaria um levantamento de informação a nível nacional, o que não se enquadrava de modo algum na possibilidade e nos recursos que eu tinha disponíveis dentro de uma tese de dissertação de mestrado. Foi essa a razão pela qual o universo de estudo se cingiu aos praticantes de BTT do Alentejo. De que forma foi feito o levantamento de informação acerca do BTT no Alentejo? Como referi atrás, a ausência de informação, de um modo geral, quer seja a nível do BTT, quer seja a nível dos seus praticantes, obrigou à realização de um levantamento de informação. Este levantamento de informação deixa-me dizer-te que consubstanciou uma parte muito significativa do investimento que eu fiz neste estudo. Realmente não foi fácil contactar muitas organizações, muitos departamentos de Câmara. Aliás, o levantamento de informação realizou-se a partir do contacto, quer seja presencial, telefónico, via e-mail com equipas, praticantes de BTT, associações desportivas e culturais, juntas de freguesia, ou seja, todas aquelas pessoas que me podiam fornecer informação fidedigna e que fui obrigado a cruzar para chegar aos números que consegui através do levantamento de informação. E quais as principais dificuldades que tiveste? Em relação às dificuldades, não foi fácil porque tinha de contactar muita gente. Naqueles concelhos que eu tinha conhecimento e que tinha mais pessoas, amigas ou conhecidas, a situação se resolveu rapidamente. Naqueles concelhos, principalmente aqueles que não têm equipas, foi mais difícil. Foi mais difícil procurar as pessoas certas e fazer o cruzamento de informação para chegar a esses números. Mas pronto, quem faz a investigação social sabe perfeitamente
tem que ser persistente e tem que ter muita paciência, e foi sobretudo isso que eu felizmente consegui ter e assim chegar aos números que pretendia e sem os quais era impossível realizar o estudo. Quais os principais resultados desse levantamento de informação? Vou ser muito sintético em relação aos dados do levantamento de informação, porque foram muitos e, como é óbvio, vou frisar apenas os principais dados. Relativamente aos praticantes, foram contabilizados 3.587 praticantes de BTT no Alentejo, 25% destes no Baixo Alentejo, 35% no Alentejo Central, 23% no Alto Alentejo e 17% no Alentejo Litoral. Uma outra situação, 68% do total de praticantes estão inseridos em equipas e os restantes, obviamente, são praticantes individuais. Quando comparamos o número de praticantes com os habitantes residentes no Alentejo, verificamos que existem 7 praticantes por cada 1000 residentes no Alentejo. Parece-me que é um número bastante significativo para uma modalidade relativamente recente. Depois, no que diz respeito aos concelhos e numa análise mais particularizada, surge o Concelho de Arraiolos com 20 praticantes por cada 1000 residentes, seguido de Viana do Alentejo, Alter do Chão e Marvão com 15 praticantes por cada 1000 residentes. Em sentido contrário, apenas com 2 praticantes por cada 1000 residentes, surgem os concelhos de Aljustrel, Almodóvar, Mértola e Odmira. No que respeita às equipas, foram contabilizadas 97 equipas, 28 destas no Baixo Alentejo, 35 no Alentejo Central, 23 no Alto Alentejo e 11 no Alentejo Litoral. As primeiras equipas surgiram na primeira metade da década de 90, mas foi a partir de 2005 que a maioria, e esta maioria, falo de 73,7% das equipas, se constituíram. Nos eventos, foram contabilizados 205 eventos anuais, e refiro-me ao ano de 2010, 41 destes no Baixo Alentejo, 74 no Alentejo Central, 55 no Alto Alentejo e 35 no Alentejo Litoral. Foi recolhida ainda informação acerca dos estabelecimentos comerciais e dos indivíduos que empregam, e foram contabilizados 39 estabelecimentos comerciais. Refiro-me aqui a estabelecimentos comerciais que se dedicam exclusivamente à venda de bicicletas e de equipamento relacionado com BTT e ciclismo, obviamente. E estes 39 estabelecimentos comerciais empregam 62 indivíduos. Recolhi ainda informação sobre as novas tecnologias de informação e comunicação, até porque a internet, nomeadamente a internet, está presente no cotidiano das pessoas hoje em dia, e quis saber qual a relação que existia entre as novas tecnologias e as equipas. E apurei que 83% destas equipas utilizam a internet, quer seja através de sites, de blogs ou de redes sociais. Qual a metodologia utilizada no estudo? No que respeita à metodologia seguida, ora bem, o universo de estudo, como já referi, cingiu-se aos praticantes de BTT residentes no Alentejo. Relativamente à pesquisa sociológica, adotei uma estratégia de investigação extensiva quantitativa. E dado tratar-se de um estudo de natureza extensiva, a técnica de recolha de dados utilizada foi um inquérito por questionário. A amostragem foi uma amostragem próxima daquilo que se chama uma amostra por cotas, na medida em que os inquéritos foram direcionados com base em cotas estabelecidas no levantamento de informação que tinha realizado. Os questionários foram aplicados, portanto, 305 questionários a indivíduos praticantes de BTT no Alentejo, aos quais se antecedeu um pré-teste que foi aplicado a 15 indivíduos. Estes questionários foram aplicados, na sua maioria, de forma indireta, através de correio eletrónico, e uma minoria aplicada de forma direta, obviamente, através do contacto presencial. Posteriormente, o tratamento de dados foi feito através do software informático, com a ajuda, aliás, do software informático SPSS, e finalmente foi feito um tratamento e análise dos dados obtidos.
Quais as principais características sociais do praticante de BTT? Em relação às principais características sociais dos indivíduos, obviamente que vou também tentar ser o mais sintético possível. Portanto, 90,5% dos praticantes de BTT são do sexo masculino e apenas 9,5% são mulheres. No que diz respeito à idade, a média de idades dos praticantes de BTT no Alentejo é de 36 anos, portanto, se compararmos aqui com a média de idades da população do Alentejo, vemos que está muito abaixo, uma vez que a média de idades da população do Alentejo é de 43 anos. Por faixas etárias, a maioria dos inquiridos está na faixa etária dos 30 aos 44 anos, ou seja, 57% dos inquiridos estão nesta faixa etária, 25% têm até 29 anos e 18% têm mais de 45 anos. No que respeita ao nível de escolaridade, a maioria dos inquiridos praticantes BTT, portanto, e refiro-me a 43% dos praticantes BTT frequentam ou frequentaram o ensino superior, 42% o 12º ano e 15% estudaram então até o 9º ano. Ora bem, fazendo aqui a comparação com o nível de escolaridade da população do Alentejo, facilmente se verifica que o nível de escolaridade dos praticantes de BTT é muito acima do nível de escolaridade da população do Alentejo. Sobre a condição perante o trabalho, portanto, felizmente, a maioria dos praticantes de BTT está inserido no mercado de trabalho, 85,9% dos praticantes de BTT trabalham. 2,3% são reformados e 7,9% são estudantes. Resta falar sobre os desempregados, que felizmente são apenas 3,9%, muito abaixo da média de desemprego que se verifica não só no país como no Alentejo também. Foram contabilizadas cerca de 100 de profissões diferentes, onde prevalecem os militares e as forças de segurança, nomeadamente GNR e PSP. Os militares e as forças de segurança ocupam 11,6% dos inquiridos. Depois segue-se os professores e os docentes universitários com 8,2% e os estudantes com 7,9%. Com peso inferior surgem outras profissões como técnicos de várias áreas, engenheiros, operários fabris, enfermeiros e bancários. Já agora uma curiosidade, em relação às mulheres, a maioria das mulheres são estudantes, professoras, enfermeiras ou operárias fabris. Podemos dizer então que a larga maioria dos inquiridos de BTT se inclui no setor terciário, em muitos casos ligados à administração central e local, consubstanciando assim o forte crescimento do setor terciário, mesmo em regiões de forte extensão rural, como é o caso do Alentejo. Finalmente, e porque o meu estudo teve um enquadramento teórico com base na teoria geral das classes sociais de Pierre Bourdieu, portanto, eu vou abordar aqui a distribuição dos inquiridos pelas classes sociais. E 8,5% dos inquiridos são empresários, dirigentes e profissionais liberais, 35,7% aqui a maioria, são profissionais técnicos e de enquadramento, 2% são trabalhadores independentes, 34,4% são empregados executantes e 11,5% são operários e assalariados agrícolas. Quando fazemos a comparação com a distribuição pelas classes sociais da sociedade portuguesa, verificamos então que os profissionais técnicos e de enquadramento estão claramente sobre-representados na amostra e, em sentido contrário, os operários e assalariados agrícolas estão subrepresentados. Que práticas estão associadas ao BTT? No que respeita às práticas associadas ao BTT, portanto, começo pelo tempo de prática. A maioria dos inquiridos tem entre 1 a 4 anos de prática de BTT, ou seja, 46,9%, 26,6% têm entre 5 a 10 anos, 20,3% têm mais de 10 anos e os restantes 6,2% iniciaram-se nesta modalidade há menos de um ano. Verificamos então que mais de metade dos inquiridos foi nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, que aderiram ao BTT. No que respeita ao incentivo, o incentivo na prática, ou seja, quem incentivou os praticantes a aderir ao BTT, a maioria dos inquiridos diz que foram os amigos. Foi através dos amigos que se iniciaram na prática do BTT.
Agora, passando para a parte mais técnica das bicicletas, 42,2% dos inquiridos têm apenas uma bicicleta, mas a maioria, 57,8%, tem mais que uma bicicleta. Relativamente ao investimento que foi feito em bicicletas, a maioria investiu entre 1.000 e 3.000 euros, e corresponde a 45,6%, 29,5% investiram até 1.000 euros e 24,9%, um número significativo, investiram mais de 3.000 euros na bicicleta. As marcas preferidas são as marcas aparentemente mais caras e mais conceituadas, nomeadamente Specialized, Cannondale, KTM ou Trek. Os quadros preferidos são os quadros de carbono. E os componentes são os modelos Shimano XT ou XTR, aqueles que acolhem a maior preferência dos praticantes de BTT. Em relação ao investimento que foi feito em equipamento, portanto, no capacete, entre 50 a 150 euros, foi esta a maioria. Em sapatos, até 100 euros. Em acessórios também até 100 euros e em vestuário também até 100 euros. Ora, se fizermos aqui uma soma, percebemos que o investimento em equipamento dos praticantes BTT ronda os 450 euros. Em relação à regularidade com que praticam BTT, a maioria, 40,7%, fazem 2 a 3 vezes por semana, 9,8% fazem diariamente, 37% semanalmente e os restantes 15,2% praticam BTT poucas vezes por mês. O local de prática de eleição é o Conselho de Residência ou o Alentejo. E relativamente às diversas formas que existem de praticar BTT, são as maratonas com competição que acolhem maior preferência por parte dos inquiridos. Quais os principais valores sociais com que identificam os praticantes de BTT neste desporto? Relativamente aos principais valores com os quais os praticantes de BTT se identificam, portanto, os principais valores são a saúde, o divertimento, o convívio, o lazer e a ocupação de tempos livres. Em contrapartida e com menos importância, surge a aparência física, a competição ou a imagem. Ainda respeitante às principais motivações que encontram para desenvolver este desporto, surge à cabeça o contacto com a natureza, o gosto por desportos do ar livre e o prazer em andar de bicicleta. Com menos peso, surge a competição, a participação em maratonas ou a perda de peso. Quis ainda aferir quais eram então os principais motivos que o levavam à escolha do BTT e não outra modalidade, porque o BTT e não outra modalidade, e as respostas, a maioria recai sobre o contacto com a natureza, sobre o gosto em andar de bicicleta e o respeito pelo ambiente. Que representações sociais estão associadas ao BTT? Sobre as representações sociais, foram aferidas representações sobre o prestígio, sobre a acessibilidade ou sobre os custos do BTT e, portanto, para a maioria dos inquiridos, o BTT é um desporto que não confere prestígio junto dos outros e, apesar de ser acessível a todos, é um desporto relativamente caro. Ainda no sentido de aferir a importância e ter a representação sobre a importância na vida cotidiana do BTT, foi colocada uma questão em que se sugeria, entre outras atividades do cotidiano, como por exemplo estar com a família, participar em outras atividades cívicas, políticas, sociais, etc. Qual era a importância que era atribuída ao BTT na vida dos inquiridos. E, portanto, numa escala de 1 a 10, 78% das respostas situaram-se entre 5 e 8, o que me parece que é bem revelador da importância que é atribuída ao BTT na vida dos praticantes. Quais as principais conclusões que destacas do estudo? Relativamente às principais conclusões, ora bem, o que me interessa destacar mais é que o BTT, longe de ser uma modalidade dominante, revela-se como uma modalidade em crescente ascensão no panorama desportivo do Alentejo. Portanto, daí terem sido contabilizados 3.587 praticantes, 7 praticantes por cada 1.000 residentes, parece-me um número significativo. Uma centena de equipas, 200 eventos anuais, 39 estabelecimentos comerciais que têm emprego a 62 indivíduos, espelha bem a margem de progressão que este desporto teve nos últimos anos.
Saber quem são os praticantes de BTT também foi outra das principais conclusões, e a maioria destes praticantes são homens que têm entre 30 a 34 anos de idade, que frequentam ou frequentaram o ensino superior, que estão inseridos no mercado de trabalho, são assalariados, estão afetos ao setor terciário, ligados à administração central e local e pertencentes às classes sociais dos profissionais técnicos de enquadramento e dos empregados executantes. Relativamente aos valores, e como me referi há pouco, parece que ficou patente que é o bem-estar e o divertimento, mais do que a aptidão física ou fatores estéticos, são os principais valores que os praticantes encontram nesta modalidade, para além do espaço físico em que a modalidade se desenvolve, que parece ser o principal motivo que leva estes praticantes a este desporto. Relativamente a uma parte mais da perspectiva mais sociológica do estudo, que se prendeu com as classes sociais, e as hipóteses que eu levantei no estudo eram que as diferentes classes sociais, a hipótese geral, tinham diferentes formas de praticar BTT. Confirmou-se essa hipótese, porque não só porque encontram diferentes valores nesta prática, porque adotam diferentes práticas neste desporto, também como têm diferentes representações associadas ao BTT. São estas, muito basicamente, as principais conclusões que eu quero aqui destacar. Que projetos futuros tens ideia em desenvolver? Que projetos tens ideia? Ora bem, olha, sabes bem que a exploração do BTT não se esgota com o meu estudo. Outros valores, outras práticas, outras representações sociais estão obviamente associadas a este desporto e que merecem também ser estudadas. Para além também do alargamento do universo de estudo a outras regiões, ou quem sabe ao país todo, certamente que permitiria não só aferir outras realidades de outras regiões, como também permitiria comparações, o que tornaria pertinente também esse estudo. Eu não vou de momento fechar as portas a um outro estudo. Vai ficar a situação do BTT agora em stand-by, porque tenho o projeto da tese de doutoramento em marcha, mas não vai ser sobre a temática do BTT, mas fica sempre a minha vontade de voltar a este tema, e falo-ei com certeza quando houver oportunidade e recursos, até porque agora também estou naquela fase de receber as opiniões, de perceber qual é o impacto deste, e também vamos deixar passar o devido tempo, e quem sabe um dia voltarei certamente a pegar no tema do BTT. Antes de terminar esta entrevista, queria apenas dizer que se eu for preso por causa deste estudo, que não posso ir sozinho, porque tenho vários cúmplices que comigo participaram nesta aventura. Quero, em primeiro lugar, falar dos meus filhos e da minha esposa, dos meus pais, do meu irmão e restante família que me ajudaram bastante. Falar do professor Dr. Luís Campos, que foi o meu orientador, um professor incansável que me ensinou bastante e continua a ensinar-me, e a que eu ficarei eternamente grato. E quero também deixar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas, e foram algumas, e cada um à sua medida sabe o quanto eu lhe agradeço, todas as pessoas que me acompanharam e nesta fase da vida e neste estudo, que foram bastante importantes. Agradeço também a todos os betetistas e aliás, este estudo também é deles, apesar de ser numa perspectiva sociológica, mas foi devido à minha prática de BTT e ao convívio que tive com todos, que despertou este interesse em mim, e também é certamente deles este estudo. A todos eu deixo a minha palavra de agradecimento.
Para aqueles que gostavam de saber um pouco mais sobre o estudo, como é que hão de te contatar ou a melhor forma de o fazer? Ok, relativamente ao contacto, se alguém tiver curiosidade em saber mais alguns dados, tenho todo o prazer em fornecê-los. Poderei ser contactado através do meu e-mail, aliás, o e-mail que eu utilizei no inquérito para a realização do estudo, que é almeidabtt@gmail.com. Muito obrigado.